esse tema chamado graça. E eu queria falar um pouco sobre isso aí. Amém? E eu quero abrir aqui um texto conhecido da gente. E quero partir desse texto, que é um texto conhecido, que é um texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Texto super conhecido quando nós falamos de graça. E há uma preocupação em meu coração há um tempo nessa caminhada cristã, nessa caminhada evangélica, né? Do quanto que a graça de Deus ela tem sido mal interpretada. Eu tenho visto assim como que a graça do Senhor Jesus tem sido interpretada de uma forma tão diferente do que a Bíblia apresenta a graça, do que a Bíblia apresenta esse evangelho, cara. Então eu tenho passado por muitos lugares, eu tenho visto assim dois segmentos. Um segmento de um segmento religioso que apresenta uma graça que pode ser comercializada com votos de dinheiro, né? E eu consigo obter esse favor de Deus através da quantidade, dependendo mesmo dependendo da quantidade de dinheiro que eu consiga ofertar, entre aspas, né? Na verdade, porque a oferta ela não é isso, né? A oferta não é compra de bênção, não é compra de vitória. A oferta é a adoração, é a atitude de adoração, é um símbolo de adoração, é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento de que Deus governa na nossa vida e naquela área. Mas a oferta ela tem usada como um meio de comercializar a graça, né? Aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já me deu, sem mérito nenhum, sem precisar comprar nada, que Deus já colocou isso em Cristo Jesus, e quando eu fui a Cristo Jesus eu já recebo isso dele, já está nele. Isso não está na minha capacidade de ofertar ou na quantidade que eu sou capaz de ofertar. Isso simplesmente está nele, está em Cristo Jesus, nesse lugar de bênção. E um outro segmento religioso é ver uma graça barganhada, né? Então, em um segmento a gente consegue ver assim, eu consigo ver bastante uma graça comercializada, e em um outro segmento eu consigo ver essa graça barganhada, que é eu faço alguma coisa e com essa atitude que eu faço eu conquisto a graça de Deus. E graça também não é isso, né? Graça também não é barganha, não é algo que eu conquisto de Deus por alguma coisa que fiz ou alguma coisa que algum mandamento que eu guardei ou pela roupa que eu vesti. Não, a graça ela não pode ser barganhada e ela não pode ser comercializada, né? Então assim, dos dois segmentos religiosos que eu tenho visto essa diferenciação da graça, uma graça que é apresentada dentro do segmento como uma graça comercializada, que eu posso comprar ela com meu dinheiro, compro as bênçãos que Deus me dá de alguma forma, e outro segmento religioso apresentando uma graça barganhada, né? Que eu barganho com Deus com aquilo que eu faço. E eu quero dizer assim que a graça ela não é estática. A graça ela é operante. Efésios 2, versículo 8 diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Todo ser humano, ele tem dentro
de si uma chama, vamos dizer assim, que arde pelo encontro com o divino, pelo encontro com o espiritual. Até mesmo aqueles que nunca entraram em uma igreja, por exemplo, índios que nasceram lá no meio do mato, né, sem ter contato com a nossa cultura, por exemplo, eles por si só desenvolveram formas de acreditar no divino, no sobrenatural. Porque existe dentro do coração humano, dentro do ser humano, esse despertar no homem da consciência espiritual. Né? Todo ser humano da face da Terra, ele é levado de alguma forma por esse sentimento a ter essa comunhão com o mundo espiritual. E isso já é a ação da graça. Porque o ser humano por si só, depois do pecado, ele seria incapaz de ter comunhão com Deus. Ele seria incapaz de se relacionar com o divino e de escolher ter comunhão com o divino. Ele seria incapaz de escolher ter comunhão com Deus. Porém, todo ser humano ele tem essa chama que arde e às vezes ele não consegue definir, né, vamos dizer assim, ou saber discernir o Deus, esse Deus todo-poderoso, mas existe dentro do ser humano essa consciência que se desperta pelo divino. Isso porque nós temos um espírito dentro de nós, né? Um lugar em nós que Deus colocou dentro de nós, o espírito dele, onde o espírito dele comunica, que é o espírito humano, né? Que esse lugar no homem, essa partícula de Deus, esse núcleo de vida que está dentro do homem, que se relaciona com o mundo espiritual, né? Que se relaciona com o divino. Então é muito comum, você pode analisar isso em qualquer tipo de povo, qualquer tipo de cultura, pessoas que não tiveram contato nenhum com a nossa cultura. Há uma busca do homem pelo divino, para ter comunhão com o divino. E isso já é a ação da graça. A graça ela começa a trabalhar na vida da gente mesmo antes de nós conhecermos a Bíblia, conhecermos o Evangelho. A graça ela nos tira desse estado de inconsciência espiritual e nos eleva até chegarmos ao ponto de conseguirmos escolher a Cristo Jesus. Ou escolher ter relação com esse divino ser. Então isso é dado a nós não por nossa própria vontade. É esse o significado daquilo que a Bíblia diz assim, que Deus opera tanto o querer como o efetuar. Então é esse o significado. Deus ele opera em nós esse querer se relacionar com o divino, esse querer se relacionar com o mundo espiritual, aí até nos levarmos ao ponto de conseguirmos escolher. Então, por isso que a Bíblia fala assim, que Deus ele não vai ter por inocente ninguém, porque todo ser humano da face da terra, em qualquer lugar do planeta, ele é incomodado pela graça. Ele é incomodado por essa graça para ter comunhão com o divino, para ter comunhão com o mundo espiritual. Então há um incômodo no ser humano, há um incômodo nesse ser humano, e Deus vai movendo meios através da natureza, né, como lá diz em Romanos capítulo 1, né, as formas de Deus chamar a atenção para essa comunhão com o divino, para essa crença no divino, né? Deus usa a natureza, Deus usa a criação para manifestar a glória de Deus, né? E os próprios filhos de Deus manifestam e revelam a glória do Pai. Então assim, Deus ele providencia meios. Isso é graça. A graça não é estática, a graça ela é operante. Ela desde o início, quando ela se encontra conosco, ela já vem ao nosso encontro de uma maneira operante, mesmo antes de nós sabermos que existe graça, mesmo antes de sabermos que existe Jesus Cristo, mesmo antes de sabermos qualquer coisa a respeito do Evangelho da cruz, do Evangelho de Deus, antes de sabermos de qualquer coisa, a graça já está atuando na nossa vida.
E quando uma pessoa ela rejeita, ela diz não para essa consciência, quando essa consciência dela se desperta, Deus conseguiu com a graça dele levar esse ser humano a esse despertar da consciência, e ele mesmo assim diz não a esse despertar. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está rejeitando a graça. Ele está falando não para a graça. Ele está excluindo a graça. Ele está anulando a graça. Porque foi a graça que levou ele a ter esse primeiro encontro e esse primeiro entendimento da necessidade de se conectar com o divino, com Deus. Então, aquele dia na nossa vida em que nós decidimos por Deus, foi a graça que nos levou a esse ponto. Foi a graça. E isso não foi por escolha humana, não foi por escolha minha, não é por escolha de ninguém. Porque senão, se fosse pela escolha humana, não seria graça. Não foi por mérito humano, não foi porque eu era bonzinho, você era, ninguém era. Isso é da vontade dele, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que todo ser humano o conheça e conheça o teu amor e a tua graça. E vamos lá então. Então eu aceitei esse Jesus, eu cheguei a esse nível de consciência, eu aceitei. E agora? Agora é tudo por minha conta? Agora eu que tenho que ralar peito? Não. A graça ela continua. A graça ela continua operando da mesma forma que ela operou no começo. É por isso que lá em Provérbios vai dizer assim, ó, que o caminho dos justos, Provérbios 5 vai dizer que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que isso significa? É o trabalhar da graça. Então, a partir dela, a graça me tirou de um estado de inconsciência espiritual e me levou para um estado de consciência. Eu consegui escolhi esse Jesus, escolhi esse Deus. E aí, isso foi só um feixe de luz da graça. Foi só uma irradiada dessa luz. Essa graça ela vai continuar trabalhando. Para quê? Para continuar me levando a níveis maiores de consciência, de despertar a consciência. Então ela conseguiu me levar a um estado que eu consegui decidir por Cristo Jesus. Essa graça continua me levando, é a graça, essa graça, através da pessoa do Espírito Santo, ela continua me levando, me conduzindo a esse estado, a esse nível de consciência maior das coisas de Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus para a minha vida. E a cada dia que essa luz chega na minha vida, né, quanto mais ela chega na minha vida, mais eu consigo decidir em favor dela ou não. Então, assim, a questão do livre-arbítrio nosso, ele só está nesse ponto de rejeitar a ação da graça ou aceitar a ação da graça. Porque o levar a esse estado de consciência é a graça que faz. É a graça que eleva o nível da luz, que abre mais o flash da luz que chega na nossa mente, que chega na nossa vida. E o papel meu como cristão é aceitar ou não. É rejeitar essa graça ou não rejeitar essa graça. É aceitar essa graça ou não aceitar essa graça que tem me levado. Quando a Bíblia diz assim, ó, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, que dia que será o dia perfeito? O dia perfeito é o dia que Jesus voltar. Esse vai ser o dia perfeito. Então isso significa que o trabalhar da graça de Deus, ele é gradativo até o dia que Jesus voltar. Até o dia da volta de Jesus, esse trabalhar da graça, ele continua acontecendo de maneira gradativa na nossa vida. Amém? Era esse pensamento que eu gostaria de deixar para nós, para a nossa vida, para o nosso coração, daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, principalmente a respeito de graça.
que foi hoje, nesse dia, algo assim que Deus falou muito, muito mesmo, sobre graça. E essa graça operante através da pessoa do Espírito Santo.